primeira vista, os Estados Unidos e a Europa estão em guerra comercial com a China. Nada mais falso se a gente verificar este vídeo até o final. Porque quem está hoje na China é o Macron e a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. O Macron, a gente sabe, é o presidente da França. Estão lá fazendo o quê? Fazendo negócios. E aí é por isso que muita gente acha que o Lula está se precipitando em ir à China e não acreditam naquela história de busca da paz ou de projeto para a paz. É o mesmo que estão fazendo o Macron e a Ursula von der Leyen. Só que antes deles partirem para a China, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, telefonou para ambos, pedindo que o Macron intercedesse junto à China para que resolvesse, ou pelo menos atenuasse aquele problema da guerra na Ucrânia. Aliás, é um dos principais itens dessa viagem do Lula à China, que muitos até estão acusando de trem da alegria, porque justamente ele vai levando uma grande comitiva, inclusive de 29 deputados. Só que os deputados têm suas passagens pagas pela Câmara. E aí dizem, o Brasil não tem cacife para isso. Ora, como é que não tem? A potência que o Brasil é hoje como emergência, como potência emergente, considerada aí no mundo inteiro. E a própria figura do Lula, a figura internacional, com inserção inclusive na Europa, com Macron, nos Estados Unidos, com o próprio Biden, e muitos líderes ocidentais e não ocidentais. No caso, o Putin, por exemplo, eu vejo aqui um convite do Putin para visitar a Rússia. Olha aqui essa notícia de O Globo. Em encontro com Amorim, Putin fez convite para Lula visitar a Rússia. Isso o Celso Amorim não tinha revelado por uma questão lá, inclusive diplomática, de alguma descrição diplomática, mas foi o próprio porta-voz do Putin, o Dmitry Peskov, muito conhecido ali do jornalismo ocidental e não ocidental, que deu a notícia, dizendo aqui: porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira, foi na terça-feira passada, que o presidente russo convidou o mandatário brasileiro para ir ao país. Olha aqui os dois, não é? O Putin e o Lula. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para visitar o país. O Kremlin, que é a sede, aquela monumental sede do governo ex-soviético e hoje russo, confirmou o convite nesta terça-feira por meio do secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov. O convite foi feito durante a passagem do assessor especial internacional da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, na semana passada. Eu fiz um vídeo na semana passada abordando justamente isso, a passagem, a viagem secreta que o Celso Amorim fez ao Putin. A gente sabe também que o Celso Amorim fez uma viagem secreta à Venezuela justamente para tratar diretamente ali da questão da reaproximação do Brasil com o Maduro. Aí diz o seguinte: a viagem foi mantida sob sigilo. Realmente tal reunião aconteceu e posso dizer que na reunião se renovou e confirmou o convite ao senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva para visitar a Rússia, disse Dmitry Peskov em resposta a uma pergunta da agência russa TASS durante uma conferência de imprensa. E ninguém perde tempo, olha aqui esse material. Macron, o presidente da França, e a von der Leyen, a Ursula
von der Leyen, que foram juntos a Pequim fazer o quê? Primeiro fazer negócios. Eles levaram lá 50 empresários. Não levaram parlamentares porque não são tão abertos quanto Lula, ou talvez não necessitem dos parlamentares para respaldarem essa viagem. Dizem até que o Lula vai aproveitar a viagem, né, e tentar conversar os parlamentares a aprovarem o tal do arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aqui diz que tanto Macron e von der Leyen estão em Pequim. Vejamos aqui a notícia. Esta manhã em Pequim, pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang, numa jornada que deverá culminar com o encontro com Xi Jinping, aliado próximo de Moscovo, que o presidente francês espera sensibilizar para assumir um papel de relevo com vista à paz na Ucrânia. Olha, sempre a Ucrânia, não é? Claro que o objetivo principal é acabar com aquela guerra, ou pelo menos minimizá-la, mitigá-la ao máximo. Mas só que não tem isso, apenas isso, tem muito mais que isso. Tem os negócios de interesse da Europa. Por exemplo, vender uma porção de aviões Airbus. A gente sabe que a Airbus é uma grande empresa europeia lá ali na Europa, não é? Financiada principalmente pela França e Alemanha, e que vende esses Airbus, que é o principal concorrente da Boeing. Além disso, tem outros interesses também, e a própria China tem interesse em manter essa relação amistosa com a Europa, porque a China também depende dos semicondutores ali produzidos em parte da Europa, principalmente na Holanda, onde tem uma grande fábrica de semicondutores e que estão sendo justamente vetados para ir para a China, para que a China importe esses semicondutores. É claro que cada negócio está engatado no outro, né? Então os empresários e o presidente francês e o presidente da União Europeia, claro que vão defender o seu, e a China também defendendo o seu. E daí, né, na conversa diplomática, é que vai sair algum tipo de solução, talvez até a longo prazo, mas não deixa de ser uma esperança. O mesmo fazendo o próprio Lula, aqui por parte do Brasil, que também tem seus negócios à parte com a China. E a China tem com o Brasil. No Palácio do Povo, Macron frisou que a capacidade para estabelecer um caminho comum. Olha aqui, essa é a Ursula von der Leyen, a presidente todo-poderosa da União Europeia. Ela foi ministra das Finanças da Alemanha, é uma alemã. É indispensável. Aqui a von der Leyen fala em Frente Unida da Europa. E essa Frente Unida, é claro que é para pressionar a China e pressionar a Rússia também a fazerem a paz. Mas não é bem assim. A solução deve ser negociada, como ela vai entender muito bem nessas conversas diretas com os dirigentes chineses. Li Qiang também recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que irá encontrar Xi Jinping ao mesmo tempo que o presidente francês. Aquí en China, la visita del presidente francés Emmanuel Macron y de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se analiza en positivo. Es vista como un reconocimiento al papel preponderante que China quiere jugar en el nuevo orden internacional que se está estableciendo, especialmente después de que empezara la guerra en Ucrânia. Tá aí a razão, né, pela qual o Lula está indo para a China para reaproximar os dois países e também lá meter o seu nariz, o seu bedelho naquelas conversações de paz só dignas de Big Boss. E o Lula é um Little Boss.